Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 51, Detenção. Uma semana antes do início dos exames, Draco estava voltando da biblioteca sozinho uma tarde, quando ouviu alguém choramingando de uma sala de aula mais à frente. Conforme ele se aproximava, ele ouviu a voz de Quirrell. Não, de novo não, por favor. Parecia que alguém o estava ameaçando. Draco se aproximou. Tudo bem, ele ouviu Quirrell soluçar. No segundo seguinte, Quirrell saiu correndo da sala de aula, ajeitando seu turbante. Ele estava pálido e parecia prestes a chorar. Ele caminhou na direção de Draco. Draco rapidamente agiu como se estivesse apenas passando, mas ainda conseguia sentir o olhar de Quirrell sobre ele. Logo os passos se foram. Falando com Vold, eu presumo. Draco pensou. Enquanto ele passava, Harry saiu da sala de aula em que Quirrell estava. Draco olhou para ele desconfiado e a outra parte estava fazendo o mesmo. Draco não queria perder tempo com ele, então ele saiu quando de repente ouviu Harry chamá-lo. Draco. Draco se virou para olhar para ele. Eu sinto muito. Harry disse sem jeito. Eu não estava pensando direito já que eu estava bravo por você estar nos espionando e Ron também estava. Nós deveríamos ter sabido melhor. E então? Draco perguntou com uma voz desinteressada. É isso. Harry disse, peço desculpas, já que toda essa coisa estúpida poderia ter machucado a Hagrid também, e devido a nós não termos pensado nas coisas direito. Fora isso, eu realmente não estou arrependido, já que com isso nós finalmente somos iguais. Draco revirou os olhos e começou a se afastar novamente. Não sou eu quem deve me desculpar com você, Potter. Harry olhou para as costas de Draco e suspirou. Ele sabia que Draco estava certo. Ele ainda precisava se desculpar com Hermione, Hagrid e talvez até mesmo com Neville. Harry voltou para a sala comunal, onde Ron estava trabalhando em sua astronomia. Harry contou a ele o que tinha ouvido. Snape fez isso então, disse Ron. Se Quirrell lhe disse como quebrar seu feitiço anti-força negra. Mas ainda tem o Fluff, disse Harry, inseguro. Talvez Snape tenha descoberto como passar por ele sem perguntar a Hagrid, disse Ron. Aposto que há um livro em algum lugar na biblioteca dizendo a você como passar por um cachorro gigante de 3 cabeças. Então o que fazemos, Harry? A luz da aventura estava acendendo novamente nos olhos de Ron. O voto de Harry de ignorar as coisas estava vacilando. Nesse momento, Hermione entrou. Vocês dois não conseguem ficar longe de problemas nem por uma semana? Ela disse com um tom irritado, perder 150 pontos não é o suficiente? Essa foi a primeira vez em uma semana que Hermione falou com eles. Não é isso, Hermione. Harry disse rapidamente com medo de ser ignorado novamente. Também sentimos muito por quebrar sua confiança. Harry empurrou Ron um pouco e ele também se levantou do assento. Sim, Hermione, eu realmente sinto muito. Eu não deveria ter pensado muito sobre esse plano idiota. Não sou eu quem você deveria pedir desculpas. Hermione disse com raiva, por causa de vocês, Draco e Theodore se meteram em problemas e a causa disso fui eu. Graças a Deus que Draco e Theodore não tinham Norberta com eles. Caso contrário, ele teria sido realmente expulso. Você realmente queria que eu fosse a razão por trás da expulsão do meu amigo? Ron não conseguiu dizer nada. Pedi desculpas ao Draco hoje. Harry disse rapidamente, então por favor, nos perdoe. Hermione olhou para eles. Eu não posso perdoar vocês imediatamente, já que vocês quebraram a confiança que construímos nos últimos meses e você, Ron. Você deveria ir se desculpar com Draco e Theodore também. Caso contrário, não me culpe se algo ruim acontecer com vocês. Algo ruim? Não sei sobre Draco, mas Theodore certamente vai pegar vocês. Hermione os avisou. Não sei muito sobre o caráter dele, mas ouvi dizer que ele é pior que Draco em certas coisas. Então, se eu fosse você, iria me desculpar rapidamente. Harry e Ron se entreolharam confusos, mas decidiram que se desculpar mais cedo seria melhor, não porque estavam com medo, mas porque não queriam que Hermione continuasse chateada com eles. Nós iremos. Hermione assentiu e começou a se afastar. Também não foquem muito na pedra, vão até Dumbledore. É o que vocês deveriam ter feito há muito tempo. Se tentarem qualquer outra coisa, com certeza serão expulsos. Mas não temos provas, disse Harry. Quirrell está com muito medo de nos apoiar. Snape só precisa dizer que não sabe como o Troll entrou no Halloween e que ele não estava nem perto do 3º andar. Em quem você acha que eles vão acreditar, nele ou em nós? Não é exatamente um segredo que o odiamos. Dumbledore vai pensar que inventamos para que ele seja demitido. Filch não nos ajudaria nem que sua vida dependesse disso. Ele é muito amigo de Snape. E quanto mais alunos forem expulsos, melhor, ele vai pensar. E não se esqueça, não devemos saber sobre a pedra ou fofo. Isso vai dar muito trabalho para explicar. Harry explicou rapidamente antes que Hermione pudesse ir embora. Ele realmente precisava de um conselho dela, já que conversar com Ron sempre parecia levar a problemas. Então não faça nada. Hermione disse asperamente, a pedra não é sua propriedade, é? E foi embora. Na manhã seguinte, Draco, Theodore, Ron, Harry e Neville receberam a mesma carta que dizia: sua detenção ocorrerá às 11 horas da noite. Encontre o Sr. Filch no hall de entrada. Suspiro. Eu meio que esqueci. Theodore disse preguiçosamente, mas essa pode ser uma boa hora para se vingar. Você está realmente preso nisso, não é? Draco disse sorrindo maliciosamente. O que você planeja fazer? Não pensei muito sobre isso. Theodore disse, mas podemos nos adaptar à situação, não podemos? Touché. Draco estava ansioso por esta noite, pois conhecer Voldemort parecia realmente interessante. Às 11 horas daquela noite, eles se despediram de Daphne e Pansy na sala comunal e desceram para o hall de entrada. Filch já estava lá, e também Neville, Ron e Harry. Sigam-me, disse Filch, acendendo uma lamparina e os levando para fora. Aposto que vocês vão pensar 2 vezes antes de quebrar uma regra da escola de novo, não é, hein? Ele disse, olhando para eles.
Assim, trabalho duro e dor são os melhores professores, se você me perguntar. É uma pena que eles deixaram as velhas punições morrerem. Pendurar vocês pelos pulsos no teto por alguns dias, eu ainda tenho as correntes no meu escritório. Mantenha-as bem lubrificadas para o caso de serem necessárias. Certo, vamos lá, e não pensem em fugir. Agora, será pior para vocês se fizerem isso. Draco e Theodore reviraram os olhos desejando que Filch calasse a boca. Eles marcharam pelos terrenos escuros. Neville continuou fungando, então Theodore foi até ele e deu um tapinha em seus ombros tentando acalmá-lo, diferente de antes. Theodore tinha meio que desenvolvido pena de Longbottom, que era sempre desajeitado e assustado. Não se preocupe, amigo. Theodore disse: relaxa, eles não vão nos dar nenhuma punição tradicional, vai ser só uma caminhada na floresta ou algo assim. Draco realmente queria perguntar se Theodore também era um transmigrador como ele, mas não disse nada no final. Harry e Ron estavam caminhando juntos, imaginando qual seria a punição deles. Deve ser algo realmente horrível, ou Filch não estaria parecendo tão feliz, eles pensaram. A lua estava brilhante, mas as nuvens que passavam por ela continuavam jogando-os na escuridão. À frente, eles podiam ver as janelas iluminadas da cabana de Hagrid. Então, eles ouviram um grito distante. É você, Filch. Apresse-se, quero começar. O coração de Harry se elevou. Se eles fossem trabalhar com Hagrid, não seria tão ruim. Seu alívio apareceu em seu rosto. Vendo isso, Filch bufou enquanto dizia: imagino que você acha que vai se divertir com aquele idiota. Bem, pense novamente, garoto. É para a floresta que você está indo e estou muito enganado se vocês todos sairão inteiros. Neville soltou um gemido de medo. Suspiro. Eu e minha boca grande. Theodore colocou a mão na testa. Devo ter azarado. Ron parou no meio do caminho. A floresta? Ron disse. Não podemos entrar lá à noite. Tem todo tipo de coisa lá. Ouvi dizer que tem lobisomens. Não somos tão convencidos agora, somos? Theodore disse em tom de zombaria, mas ouvir sobre lobisomens deixou Neville com mais medo, pois ele agarrou a manga do manto de Theodore e fez um barulho de engasgo. Esse é o seu problema, não é? Disse Filch, sua voz embargada de alegria. Deveria ter pensado naqueles lobisomens antes de se meter em problemas, não é? Capítulo 52, primeiro encontro. Hagrid veio caminhando em direção a ele saindo da escuridão, Fong em seu calcanhar. Ele carregava sua grande besta, e uma aljava de flechas pendia sobre seu ombro. Já era a hora, ele disse. Já estou esperando há meia hora. Tudo bem, pessoal? Você não deveria ser tão amigável com eles, Hagrid disse Filch friamente. Eles estão aqui para serem punidos, afinal. É por isso que você está atrasado, não é? Disse Hagrid franzindo a testa para Filch. Está dando sermão neles, hein? Não é sua função fazer isso. Você já fez sua parte, eu assumo daqui. Voltarei ao amanhecer, disse Filch, para pegar o que sobrou deles, acrescentou ele maldosamente, e se virou e começou a caminhar de volta para o castelo, sua lâmpada balançando na escuridão. Ron se virou para Hagrid. Nós realmente vamos entrar naquela floresta? Ele disse. Theodore ficou satisfeito ao ouvir o tom de pânico em sua voz. Você não pode fazer nada sobre isso, disse Hagrid. Olhando para as coisas, parecia que Ron e Harry pediram desculpas a Hagrid, mas o relacionamento deles parecia ter se tornado mais estranho do que antes. A floresta é realmente tão perigosa, Hagrid? Harry perguntou. Hagrid olhou para Harry e então rapidamente desviou o olhar e disse, pode ser. Certo então, disse Hagrid. Agora, ouçam com atenção, porque é perigoso o que faremos hoje à noite, e eu não quero que ninguém corra riscos. Sigam-me até aqui por um momento. Ele os levou até a orla da floresta. Segurando sua lanterna bem alto, ele apontou para uma trilha de terra estreita e sinuosa que desaparecia nas árvores pretas e grossas. Uma brisa leve levantou seus cabelos enquanto olhavam para a floresta. Olha ali, disse Hagrid. Vê aquela coisa brilhando no chão? Uma coisa prateada? É sangue de unicórnio. Tem um unicórnio lá dentro, ferido gravemente por alguma coisa. É a segunda vez em uma semana. Encontrei um morto na quarta-feira passada. Vamos tentar encontrar a pobre coisa. Talvez tenhamos que acabar com o sofrimento dele. E se o que quer que tenha machucado o unicórnio nos encontrar primeiro? Disse Neville, incapaz de esconder o medo em sua voz. Não há nada que viva na floresta que possa machucá-lo se você estiver comigo ou com Fang, disse Hagrid, e continue no caminho. Certo, agora, vamos nos dividir em dois grupos e seguir a trilha em direções diferentes. Há sangue por todo lugar, deve estar cambaleando desde a noite passada, pelo menos. Então Harry. Hagrid disse sem jeito, suspiro. Então eu, Rony e Neville vamos para um lado e Draco, Theodore e Harry vamos para o outro. Eu irei com Neville. Theodore disse suspirando. Eu não confio nele com algumas pessoas. Hagrid olhou para Draco, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Harry falou. Eu, Draco e Canino podemos ir para o outro lado. Hagrid pensou por um tempo e assentiu. Agora, se algum de nós encontrar o unicórnio, vamos soltar faíscas verdes, certo? Peguem suas varinhas e pratiquem agora, é isso. E se alguém tiver problemas, soltem faíscas vermelhas, e todos nós iremos encontrá-los. Então tenham cuidado, vamos lá. A floresta estava escura e silenciosa. Um pouco mais para dentro, eles chegaram a uma bifurcação no caminho de terra, e Harry, Draco e Fang pegaram o caminho da esquerda, enquanto Theodore, Neville, Ron e Hagrid pegaram o da direita. Eles andavam em silêncio, com os olhos no chão. De vez em quando, um raio de luar através dos galhos acima iluminava uma mancha de sangue azul prateado nas folhas caídas. Então você se desculpou com ele, não foi? Draco perguntou. Mesmo que ele quisesse ir com Harry apenas pela chance de conhecer Voldemort, ele não esperava que a atmosfera fosse tão estranha. Sim, Harry respondeu, mas ele ainda está chateado com Norberta. Entendo. Draco disse calmamente. Não é de se espantar que ele tenha mandado você comigo. Então, você acha que um lobisomem está matando os unicórnios? Harry perguntou. Você sabe o que são lobisomens? Draco perguntou em vez de responder. Eu li histórias.
Harry respondeu, um homem se transformando em lobo na lua cheia. É bem parecido com isso. Draco disse, mas é mais uma doença do que uma maldição, já que se espalha pelo sangue e pela saliva. Eles formam um bando e vivem principalmente escondidos das pessoas. Então você acha que Dumbledore, ou qualquer outro diretor antes manteria animais loucos comedores de homens pela floresta proibida, que podem sair a qualquer momento e matar alunos? Você sabe o que ele pode fazer, na verdade. Harry estava prestes a dizer algo quando de repente ouviram um gemido. O que é que foi isso? Só porque não há lobisomens por aqui não significa que não haja muitas outras criaturas perigosas à espreita. Draco disse sem nem olhar para trás. Você não acha engraçado, Potter? O que? O fato de eles nos mandarem para fora do castelo por estarmos fora do castelo em primeiro lugar. Draco disse, e especialmente para este lugar esquecido por Deus, onde criaturas como trolls estão por toda parte. Tem trolls aqui? Harry perguntou um pouco assustado, já que o último encontro com um troll não era exatamente uma boa lembrança. Bastante. Draco respondeu, se nos depararmos com a colônia deles, é melhor torcermos para que esse cachorro possa ser uma distração. Ele disse sarcasticamente olhando para Fang que estava covardemente seguindo atrás deles, e como se entendesse suas palavras Fang relutantemente andou na frente deles. Mas assim que eles dobraram uma esquina, Fang voltou correndo e correu de volta para onde eles vieram na velocidade mais rápida. Black, o que é isso? Harry disse tremendo. Draco olhou na direção de Harry para encontrar uma figura encapuzada alcançando o unicórnio no chão. Ele abaixou a cabeça sobre o ferimento no lado do animal e começou a beber seu sangue. Draco rapidamente pegou sua varinha e conjurou o estupefaça. A figura encapuzada levantou a cabeça e olhou diretamente para eles. Sangue de unicórnio escorria pela sua frente. Ele se levantou e rapidamente se esquivou do ataque. Não tão rápido. Draco sorriu com fringo. Bum! Uma forte explosão ocorreu aos pés do homem encapuzado, fazendo com que a poeira ao redor subisse. O que é isso? Harry perguntou em pânico enquanto esfregava sua cicatriz de dor, ajoelhado no chão. Draco olhou para o homem no chão e sabia que não era outro senão Voldemort que estava lutando para se levantar. Suspiro. Eu poderia acabar com isso agora, mas... Estupefaça, Draco gritou silenciosamente enquanto nocauteava Harry. Por quê? Voldemort perguntou com uma voz profunda e assustadora. Senhor das Trevas, sou filho de seu humilde servo Lucius Malfoy. Draco disse fazendo uma pequena reverência. Eu sei sobre você, Voldemort disse lentamente se levantando. Mas essa não foi a resposta para minha pergunta. Estou honrado que o Lorde das Trevas saiba meu nome. Draco disse ainda se curvando. Meu pai está procurando por você desde que você desapareceu e desde que descobri sobre a Pedra Filosofal. Esperava que você estivesse aqui. Lucius? Voldemort disse bufando, de todos os meus servos, quem esperaria que Lucius fosse tão leal? Senhor das Trevas, você precisa da minha ajuda com alguma coisa? Draco disse, como seu servo leal, estarei disposto a fazer qualquer coisa. Voldemort olhou para ele por um tempo. Por que me atacar se você sabia sobre mim? Para provar a mim mesmo, Draco disse. Eu queria mostrar a você que sou digno o suficiente para servi-lo. Voldemort olhou para ele com dúvida. Tudo bem, vou lhe dar uma chance de provar seu valor. Estou agradecido. Draco disse. Eu sugiro que o Lorde das Trevas saia daqui, já que o porteiro e os outros estão por perto e ouvindo a explosão, eles podem chegar aqui a qualquer momento. Voldemort assentiu. Espere minha futura ordem. Como vou entrar em contato com você? Draco perguntou em um tom ingênuo. Tenho conexões lá dentro, disse Voldemort em um tom misterioso e se virou, desaparecendo na escuridão. Pedaço de merda. Draco murmurou ficando ereto, pegou sua varinha e disparou faíscas verdes e vermelhas no ar. Draco olhou para o Harry inconsciente e o deixou em uma posição confortável caminhando em direção ao unicórnio. Mesmo naquele estado, ele estava brilhando lindamente, suas pernas longas e finas e sua crina estavam espalhadas branco-peroladas nas folhas escuras. Para sua surpresa, o unicórnio ainda estava vivo, mas mal. Você está bem? Uma voz veio de trás. Draco rapidamente pegou sua varinha e apontou para a pessoa atrás dele. Para sua surpresa, não era realmente uma pessoa, mas um centauro. Você é? Meu nome é Firenze, pode abaixar sua varinha, humano. Não quero lhe fazer mal, Firenze disse com sua voz calma olhando para ele com seus olhos surpreendentemente azuis, como safiras pálidas. Você está bem? Draco abaixou a varinha novamente. Estou bem, mas meu colega ali está inconsciente e esse unicórnio está sangrando até a morte. Firenze estava prestes a falar quando uma voz repentina surgiu. O que aconteceu? Era Hagrid e os outros. Capítulo 53. Cura. O que aconteceu? Hagrid e os outros entraram correndo. Nós encontramos o agressor. Draco disse, bem, ele estava com sua capa e capuz. Não sei o que aconteceu, mas depois de vê-lo, Harry começou a segurar sua cicatriz de dor e desmaiou. Hagrid e Rony rapidamente foram até Harry e o sacudiram um pouco. Harry, acorde. Harry abriu os olhos lentamente, confuso sobre o que estava acontecendo. Graças a Merlin, você está bem. Hagrid suspirou aliviado. Theodore deixou Neville trêmulo e caminhou em direção a Draco, que estava examinando o unicórnio. Pode ser salvo? Perguntou Theodore. Nenhum dano grave foi causado, mas ele perdeu muito sangue. Draco disse pacientemente, tentando procurar por mais ferimentos. Parece que ele foi atacado por uma maldição negra que causou tanto dano, e pelo que parece, ele ficou atordoado só por precaução. Theodore assentiu. Um feitiço funcionará? Não. Draco balançou a cabeça enquanto tirava sua bolsa de poções de sua capa. Cure suas pernas, elas parecem estar fraturadas e alguns ossos estão rachados aqui e ali. Draco rapidamente pegou algumas ervas e um moedor de argamassa e começou a moer diferentes ervas nele. Enquanto isso acontecia, 2 outros centauros apareceram também, mas vendo todos quietos e focados no unicórnio. Eles também foram silenciosamente até Firenze e olharam o que estava acontecendo.
Harry acordou de seu estupor e observou Draco esperando que ele fosse capaz de salvar o unicórnio. Hagrid, por outro lado, esperava o mesmo. Não adianta. Um centauro com olhar arrogante falou olhando para o céu. Seu destino foi selado. É melhor acabar com sua miséria em vez de perder tempo. Ele é bom em poções, Bunny disse a Hagrid com um olhar irritado. Pelo menos deixe eu tentar. Embora Hagrid tenha dito isso, ele não conseguiu evitar ficar nervoso, já que os centauros são conhecidos por serem bons em desvios. Se você quer cantar besteiras, então vá fazer isso em outro lugar. Draco disse com raiva enquanto continuava moendo as ervas mais rápido. Você está me ameaçando, humano? Bunny disse com raiva. Se você não ficar quieto, vou enfiar seu destino e suas estrelas na sua bunda. Draco disse com um tom impaciente, vá embora ou então eu realmente posso fazer algo que eu possa me arrepender no futuro. Talvez fosse seu tempo aqui no mundo bruxo. Draco tinha se tornado muito sensível a coisas como xingamentos e azarações. Diferentemente de seu mundo anterior, as palavras de uma pessoa realmente importavam e desempenhavam um papel vital. Então ele não queria que alguém continuasse azarando quando ele estava tentando salvar uma vida. Você? Pare com isso, disse o outro centauro caminhando na frente de Bunny. Não devemos interferir. Bunny rangeu os dentes e ficou em silêncio. Theodore conseguiu lentamente consertar as pernas quebradas e curar alguns ferimentos leves. Agora é com você, amigo. Ele disse olhando para Draco. Draco tirou um líquido transparente de dentro de sua bolsa de poções e misturou com a pasta que tinha acabado de criar. Depois de terminar a poção, ele lentamente começou a aplicar a pasta sobre o ferimento profundo. O ferimento magicamente pareceu absorver a pasta. Lentamente o unicórnio começou a acordar do feitiço enquanto começava a lutar. Acalme-se, garoto. Draco disse tentando acalmar o unicórnio. Ele realmente queria que uma garota estivesse perto dele naquele momento, já que os unicórnios preferem fêmeas a machos. Felizmente o unicórnio se acalmou um pouco, pois a poção começou a anestesiá-lo e reduzir sua dor. Draco continuou aplicando a poção e o ferimento continuou absorvendo a. Depois de colocar todas as poções, ele pegou sua varinha e gritou, Vulnera Sanentur. A ferida começou a fechar sozinha e logo estava completamente curada. Draco era muito proficiente em feitiços de cura, pois era o que ele mais focava. No mundo perigoso e cheio de incertezas, feitiços de cura pareciam o melhor caminho a seguir, já que nada acontece nos primeiros anos. O feitiço Vulnera Sanentur foi ensinado a ele por ninguém menos que Snape. Ele não exatamente lhe ensinou o feitiço, mas deu a ele seus trabalhos de pesquisa sobre ele. O feitiço foi inventado pelo próprio Snape, então era um feitiço muito raro que outras pessoas não conheciam. O unicórnio se acalmou enquanto tentava se levantar, mas não conseguiu. A dor está apenas anestesiada, amigo. Draco disse dando um tapinha no unicórnio. A magia negra que foi usada para te machucar lhe causou um corte profundo e venenoso, então, mesmo que pareça normal por fora, tenho certeza de que a dor permanecerá por um bom tempo. Hagrid e os outros suspiraram de alívio, vendo o unicórnio bem agora. Os centauros olharam para o céu. Impossível, disse Bunny. Nada é impossível, Bunny. Firenze disse, o destino não é certo. Mas os planetas. Bunny murmurou olhando para as costas de Draco. Está tudo bem agora? Hagrid perguntou se aproximando. Theodore olhou para Hagrid. Mesmo que esteja curado, ainda está fraco. Ele não consegue sobreviver sozinho. Draco acrescentou. Nós o levamos de volta para Hogwarts. Posso mantê-lo na minha fazenda até que esteja tudo bem. Hagrid disse concordando. Se o deixarmos aqui, o que quer que o tenha machucado pode fazê-lo novamente, e essa floresta não é exatamente segura para criaturas fracas. Você deve ser Harry Potter. Firenze disse caminhando em direção a Harry olhando para sua cicatriz. Você sabe o que aconteceu? Harry balançou a cabeça. Não, senti uma dor repentina na minha cicatriz e desmaiei. Firenze balançou a cabeça e olhou para Draco. Posso saber seu nome, humano? Ao contrário do outro centauro, Draco não achou este irritante Draco Black. Preto? Como ele? Firenze falou para si mesmo. Eu sou primo dele, Draco disse. Não filho dele. Firenze assentiu em compreensão, olhou para o unicórnio que respirava bem e parecia calmo. É incrível como você consegue curá-lo. Poções é algo em que sou muito bom. Draco disse se levantando, especialmente ferimentos causados por maldições. Então você acha que é um vampiro doente? Theodore perguntou. Não. Draco balançou a cabeça. Se fosse um vampiro, não acho que precisaria abrir uma ferida tão grande e além disso, os vampiros não ficariam tão desesperados por sangue de unicórnio quando podem tirar tudo dos humanos. O que é então? Harry perguntou caminhando para frente. Ele sentiu que o homem estava conectado a ele e sua cicatriz, então ele estava muito curioso sobre isso. Harry Potter, você sabe para que serve o sangue de unicórnio? Firenze perguntou. Não, disse Harry, assustado com a pergunta estranha. Nós só usamos o chifre e o pelo da cauda em poções. Isso é porque é uma coisa amaldiçoada. Matar um unicórnio, respondeu Draco ignorando Harry. Dizem que somente uma pessoa que não tem nada a perder, e tudo a ganhar, cometeria tal crime. O sangue de um unicórnio manterá alguém vivo, mesmo que esteja a 1 centímetro da morte, mas isso tem um preço terrível. Devido a matar algo puro e indefeso para se salvar, Theodore acrescentou, a pessoa terá uma meia-vida, uma vida amaldiçoada a partir do momento em que o sangue tocar seus lábios. Sim, exatamente, disse Firenze concordando com a explicação. Mas quem estaria tão desesperado? Harry disse. Se você vai ser amaldiçoado para sempre, mortes são melhores, não é? Firenze concordou, a menos que tudo o que você precise seja permanecer vivo o suficiente para beber outra coisa, algo que lhe trará de volta a força e o poder completos, algo que significará que você nunca poderá morrer. Senhor Potter, você sabe o que está escondido na escola neste exato momento? A pedra. Claro, o elixir da vida. Mas eu não entendo quem.
Você consegue pensar em alguém que tenha esperado muitos anos para retornar ao poder, que tenha se agarrado à vida, aguardando sua chance? Era como se um punho de ferro tivesse se fechado de repente em volta do coração de Harry. Acima do farfalhar das árvores, ele pareceu ouvir mais uma vez o que Hagrid lhe dissera na noite em que se conheceram. Alguns dizem que ele morreu. Codswallop, na minha opinião. Não sei se ele tinha humano suficiente para morrer. Você quer dizer, Harry resmungou, que era volume. Chega. Hagrid e Bunny disseram ao mesmo tempo. Lembre-se, Ferenzi, nós juramos não nos colocar contra os céus. Não lemos o que está por vir nos movimentos dos planetas? Bunny disse. Você já disse mais do que o suficiente, vamos lá. Ferenzi olhou para Harry por um tempo e depois para Draco. Se o destino quiser, nos encontraremos novamente. Ele disse, partindo com Bunny e o outro centauro. Nunca, disse Hagrid irritado, tente obter uma resposta direta de um centauro. Observadores de estrelas ruivos. Não estou interessado em nada mais próximo da lua. E Harry, pare de mencionar a pedra para todos que encontrar. Mas ele já sabia. Harry murmurou, mas ficou em silêncio depois de um tempo. Capítulo 54. Punição. A jornada de volta ao castelo foi cheia de constrangimento. Harry estava pensando em Voldemort, pois queria respostas, e Hagrid, por outro lado, não estava disposto a desistir. Em suas próprias palavras, Voldemort estava mais do que morto e não era hora de Harry se intrometer nessas coisas. Ron e Neville também o seguiam silenciosamente e atrás deles, Theodore e Draco arrastavam um unicórnio flutuante usando um feitiço. Então você acha que é Voldemort? Theodore sussurrou. Sim. Draco disse, embora eu não seja fã de adivinhação, tenho certeza de que foi Voldemort. Considerando como consegui afugentá-lo, ele deve estar muito fraco agora. O que fazemos então? Theodore perguntou, ele é realmente um Lorde das Trevas, considerando que conseguiu permanecer vivo depois de todos esses anos. Agora mesmo? Draco disse, o que podemos fazer? Se ele conseguiu ficar vivo todos esses anos, ele deve ter um truque na manga, mas ficar aqui atrapalharia meus planos futuros, então preciso que ele morra. Mas não acho que seja o momento certo para isso. Theodore assentiu e desviou o olhar, fixando-o atrás de um arbusto. Ei, hora de executar a punição. Draco olhou para Theodore. O quê? Só segure o unicórnio, Theodore disse liberando o feitiço, enquanto apontava sua varinha para os arbustos e entoava algo. Assim que ele fez isso, o arbusto começou a tremer vigorosamente e todos pararam para olhar o que estava acontecendo. Neville, assustado, correu rapidamente em direção a Draco e Theodore, enquanto Ron fez o mesmo correndo em direção a Harry e Hagrid. Bum! Uma pequena explosão ocorreu, fazendo com que todos pulassem para trás. Do nada, água explodiu debaixo do chão e um Murtlap saiu voando. Theodore silenciosamente usou outro feitiço e o Murtlap foi lançado voando em direção ao rosto de Weasley. Harry, Hagrid, me ajudem. Ron gritou quando o mortisco começou a arranhar e morder seu rosto. Harry, que estava por perto, rapidamente tentou ajudar Ron puxando-o para fora, mas saiu pela culatra quando o mortisco rapidamente soltou Weasley e se agarrou ao rosto de Harry mordendo. Hagrid rapidamente se aproximou, pegou o mortisco e o jogou no chão. Murtlaps. Hagrid disse, eu me pergunto como eles chegaram aqui. Eles morderam você? Sim. Ron disse em pânico, ele tinha várias marcas de mordidas por todo o rosto e Harry tinha uma marca no pescoço. Precisamos levar você para o hospital rápido. Hagrid disse, o resto de vocês está bem? Neville ficou abalado com o incidente e Draco e Theodore rapidamente assentiram, indicando que estavam bem. Vamos rápido. Hagrid disse carregando Harry em uma mão e Rony na outra. Neville, vá atrás de Hagrid. Draco disse a Neville que estava tremendo. Ainda temos que carregar o unicórnio conosco. Neville olhou para eles por um tempo e assentiu. Como você sabia? Draco perguntou. Eu o vi entrar na toca antes. Theodore respondeu, mas eu não esperava que funcionasse tão bem. Agora, isso é o que eu chamo de vingança. Draco balançou a cabeça e olhou para o canto onde o Murtlap estava caído, provavelmente desmaiado pelo choque, pela força que Hagrid usou ao jogá-lo. Ele tirou uma bolsa e colocou o Murtlap dentro dela. Você vai levar isso com você? Perguntou Theodore. Não deveria estar aqui. Draco disse, eu me pergunto como ele sobreviveu aqui em primeiro lugar, então estou um pouco curioso. Curioso? Theodore disse, bem, tente não ser mordido. Depressa. Ouviu-se a voz de Hagrid. Draco e Theodore se entreolharam e assentiram, carregando o unicórnio e correndo na frente. A mordida do Murtlap foi uma punição o suficiente, de ter uma febre alta a disparar chamas do ânus. A mordida do Murtlap foi o suficiente para fazer alguém sofrer. Draco não tinha certeza se eles tinham uma cura para a mordida em Hogwarts. Caso contrário, Harry e Rony teriam dificuldades por alguns dias. Especialmente Rony, que foi mordido várias vezes. Os dois levaram o unicórnio de volta para a cabana e esperaram até que Hagrid voltasse do hospital. É muito ruim, Hagrid disse preocupado. Não temos nenhuma cura agora e não temos ervas para criar uma poção para curar a mordida de mortisco. Você não teria uma com você, certo? Sinto muito, Hagrid. Draco disse, eu não tenho a cura para picadas de mortisco, pois pensei que elas não existiriam. Ele tinha as ervas, mas ninguém precisava saber disso. Suspiro. É uma pena então. Hagrid suspirou, Harry está bem, mas Ron está sofrendo muito. As chamas começaram? Theodore perguntou curioso. Não, mas Madame Pomfrey disse que poderia começar a qualquer momento. Hagrid disse em um tom preocupado. Ambos terão dificuldades até conseguirmos a poção ou as ervas. Draco e Theodore se entreolharam e assentiram. Tenho certeza de que eles ficarão bem, Hagrid, disse Theodore. Bem, é melhor irmos agora, já são 3 horas.
Draco disse, é melhor dormir um pouco. Ah, e pegue esta poção, alimente um unicórnio com esta poção misturando-a na comida dele. Draco disse entregando um pequeno frasco de poção de cor roxa. Hagrid assentiu e pegou a poção de sua mão. Os dois saíram da cabana e voltaram para a sala comunal, onde Pansy os esperava. Um pomo veio voando na direção deles, Teodoro pegou. Vocês voltaram. Pansy disse vindo em direção a eles, devolvam. Ela disse a Teodoro. O que é isso? Teodoro perguntou abrindo a palma da mão. O pomo estava ali sem nenhum movimento e dava para ver claramente que a inicial DB estava entalhada no centro do pomo. DB? Teodoro perguntou em tom de provocação. Devolva. Pansy disse em um tom nervoso, arrancando o pomo da mão de Teodoro. Draco, o que você acha que DB significa? Teodoro perguntou levantando as sobrancelhas de forma brincalhona. Pansy olhou para Draco inquieta. Dragon Ball? Draco respondeu. O quê? Perguntaram Pansy e Teodoro. O quê? Draco pareceu confuso, mas então lentamente percebeu. Oh, são minhas iniciais? Não me entenda mal. Pansy disse rapidamente já que esse era seu presente, eu queria lembrar que foi você quem me deu o presente. Sua memória é tão ruim assim? Teodoro riu ou é? A propósito, por que você demorou tanto? Pansy rapidamente interrompeu Teodoro. Qual foi a punição? Um passeio pela floresta proibida, Draco disse sentado no sofá. Para pegar um assassino de unicórnios. Você está bem? Pansy disse rapidamente como eles podem fazer isso. Mandando um aluno para uma floresta assustadora cheia de monstros. Estou bem, disse Draco. Mas os outros não. O que aconteceu? Hehe, eu tive minha vingança. Teodoro disse rindo maldosamente, Potter e Weasley estão no hospital. O que vocês fizeram? Perguntou Pansy, preocupada se eles exageraram. Eu só usei um feitiço no chão e um mortisco fez o trabalho. Teodoro sorriu, não se preocupe, ninguém me viu usando esse feitiço. Mortisco? Sim. Surpreendentemente havia um lá. Draco suspirou, conversaremos amanhã, tenho trabalho a fazer. Dentro de sua mala, Draco tirou o Murtlap. O Murtlap ainda estava nocauteado, então Draco aproveitou a chance para examiná-lo adequadamente. O Murtlap não foi ferido em lugar nenhum e ele aproveitou a chance para tirar alguns de seus tentáculos sem ferir o Murtlap. Dizem que os tentáculos em conserva do Murtlap dão à pessoa mais resistência às arações e maldições quando comidos, mas se for consumido muito, a pessoa começa a crescer cabelo roxo na orelha. Draco já havia usado diferentes produtos da Murtlap antes, mas nunca tinha visto um vivo, então ficou muito interessado nele. Espere. Por que não posso fazer isso? Draco pensou se levantando. Todo esse tempo eu só usei essa mala para cultivar plantas e outras coisas. Mas não posso ter bestas mágicas? Elas são materiais de poções vivas e ambulantes. Elas podem ser muito úteis em momentos de necessidade também. Draco olhou para o Murtlap e o levou para uma área vazia próxima. Todo esse espaço vazio certamente posso preenchê-lo com diferentes bestas mágicas. Draco pensou olhando ao redor. O mortisco começou a acordar, então Draco o colocou no chão e se afastou um pouco, pegando sua varinha. O Murtlap olhou ao redor e encontrou Draco olhando para ele. O Murtlap rosnou e quis avançar em direção a Draco, mas ele era muito lento, pois Draco rapidamente usou um feitiço e o prendeu. Calma, rapazinho. Draco disse andando perto do mortisco, eu posso te dar um lugar para ficar e comida para comer. Você gostaria de ficar aqui comigo? O mortisco olhou para Draco, mesmo não entendendo, mas pelo seu comportamento e voz suave, ele pelo menos entendeu que Draco não queria fazer mal a ninguém. Capítulo 55. Primeira criatura. O que você diz, amigo? Draco disse pegando uma guloseima e empurrando-a para frente. Draco se levantou e soltou a amarra. O Murtlap começou a se mover lentamente ao redor da comida e foi até ela. Draco sorriu ao ver isso e olhou para o espaço vazio à sua frente. Então os livros finalmente serão úteis. Draco pensou voltando para sua pequena biblioteca que ele havia criado e voltou com um livro velho em suas mãos junto com uma bolsa. Draco então começou a tirar alguns ingredientes da bolsa e começou a misturar tudo. Ele se moveu um pouco para frente e começou a desenhar uma formação com muitas línguas estrangeiras nela. O Murtlap tinha terminado sua comida e estava olhando e Draco se perguntando o que ele estava fazendo. Draco depois de um tempo finalmente terminou a formação e colocou sua varinha no centro da formação cantando, Umi Deus Creare Parvalacus. A formação começou a brilhar intensamente quando Draco pegou sua varinha e lentamente se afastou. O chão começou a brilhar cada vez mais e logo a luz cobriu uma certa área. A luz lentamente começou a desaparecer e o que apareceu na frente deles foi um pequeno e lindo lago com água cristalina. Sucesso! Draco pensou alto. Ele olhou para o Murtlap. Você sabe que está é a minha primeira vez usando uma formação e funcionou muito bem do que o esperado. O Murtlap olhou para ele e ficou em silêncio. Draco revirou os olhos enquanto abria um buraco no chão perto do lago. Vá em frente, agora é seu novo lar. Ele disse, eu não sei muito sobre seus habitats além do fato de que você mora perto de fontes de água. Então eu vou deixar você projetar sua casa do jeito que você quer e eu vou te alimentar de acordo com cronogramas, que eu vou criar para você depois de fazer alguma pesquisa. O mortisco ficou ali parado preguiçosamente, obviamente ele não entende você. Draco disse para si mesmo enquanto pegava outra guloseima e jogava no buraco que tinha acabado de fazer. O Murtlap rapidamente foi até lá e começou a comer. Depois de um tempo começou a cavar um pouco e se acomodou dormindo. Espero que fique lá. Draco pensou consigo mesmo enquanto voltava para o quarto. O quarto estava trancado, então algo não pode realmente entrar nele casualmente, mas ainda assim, Draco queria ter certeza, já que há muitos tipos de coisas caras lá. Ele fez outra formação, mas desta vez era uma barreira simples que impedia as pessoas de entrar sem a permissão de quem fez a formação. Ele criou a formação mais 3 vezes, protegendo todos os quartos o máximo possível. Como esta era a primeira vez que ele tinha um animal de estimação, Draco estava bastante nervoso sobre isso.
Draco saiu da mala, olhou para o relógio e ficou chocado ao descobrir que já era de manhã. Draco tinha o hábito de ficar acordado até tarde, então não era grande coisa para ele, mas hoje, como ele criou uma formação pesada e algumas menores, e usou um pouco de magia aqui e ali, ele estava muito exausto. Draco foi até Theodore e o chutou para fora da cama. O quê? Theodore olhou ao redor assustado apenas para encontrar Draco sorrindo para ele. Por que diabos você me chutou? Levante-se, já é de manhã. Draco disse bocejando. Mas eu ainda nem dormi direito. Pare de agir como um bebê. Draco disse suspirando. Você não quer ir ver Potter e Weasley? Theodore ainda parecia irritado, mas quando ouviu a última parte, ele começou a trocar rapidamente de roupa. Vamos! Ambos saíram em direção à ala hospitalar. A ala hospitalar fica no primeiro andar. A ala hospitalar é onde os moradores de Hogwarts vão para ter suas necessidades médicas atendidas. Dentro da ala hospitalar, há muitas e muitas camas com lençóis brancos, telas de privacidade e pinicos. A entrada tem portas duplas e o escritório da Madame Pomfrey faz parte do complexo da ala hospitalar. Madame Pomfrey os viu tentando entrar e se aproximou rapidamente. O que foi? Ela perguntou em tom severo. Estamos aqui para conhecer Potter e Weasley. Theodore disse. Eles foram admitidos aqui ontem à noite. Madame Pomfrey olhou para eles por um tempo e balançou a cabeça. Ambos estão em estado grave, então não quero que ninguém os perturbe, então voltem vocês dois. Na verdade, estamos aqui para um check-up também. Draco rapidamente acrescentou. Estávamos na Floresta Proibida com eles também, então o professor queria que fizéssemos um check-up rápido. Draco mentiu rapidamente, considerando o caráter de Madame Pomfrey, ela não os deixaria entrar sem nenhuma razão válida. Madame Pomfrey pensou um pouco e assentiu, já que não parecia mentira. Entre então. Ela disse, mas não perturbe os outros, eu volto em breve. Draco e Theodore assentiram e entraram. Você está aprendendo. Theodore disse dando um sinal positivo para Draco. Viu, estar perto de mim é realmente útil. Tenho certeza, Cho não acha isso. Draco disse revirando os olhos. Na verdade, Cho não se importa comigo. Theodore disse, ela só tem medo de você. Com medo? Draco bufou, eu tentei ser amigo dela, mas ela ainda me vê como alguém perigoso? HMPH. Tem certeza de que ainda gosta dela? Talvez. Theodore disse silenciosamente, ei, olha. No momento em que eles entraram, uma chama repentina começou a subir de uma cama fechada por cortinas com um longo barulho de peido. Era mais como um lança-chamas para ser exato. Ai, eles ouviram Ron gemer de dor. Draco e Theodore, que estavam ali para tirar sarro deles, estremeceram, sentindo pena deles. Ei, você acha que fomos longe demais? Theodore sussurrou, eu não sei. Draco respondeu, eles tentaram nos expulsar, então acho que está tudo bem, mas vai depender de quanto tempo ele vai atirar. Onde está Harry? Theodore perguntou olhando ao redor e encontrou Harry na cama, suando muito. Isso deve ser bem doloroso, Draco sussurrou. Um momento depois, Madame Pomfrey apareceu e fez um pequeno exame neles. Depois de descobrir que estavam bem, ela deu a cada um deles um pedaço de chocolate. Aqui, Madame Pomfrey disse, vocês estão todas bem, então vão. Não sejam como aquela outra garota. Outra garota? A garota de cabelos castanhos da Grifinória. Madame Pomfrey disse, ela já esteve aqui 2 vezes. Entendo. Draco disse imaginando que era Hermione. Quando estavam prestes a sair, outro barulho de peido começou com chama subindo até o teto junto com um gemido alto e doloroso de Ron. Eles vão ficar bem? Suspiro. As ervas chegarão amanhã. Madame Pomfrey respondeu. Elas só poderão ser recuperadas depois disso. Draco assentiu e ambos foram para o grande salão. No grande salão, todos estavam esperando que eles revelassem o que tinha acontecido desde que Potter e Weasley estavam desaparecidos. Um rumor estranho de que ambos foram feridos por Draco surgiu. Vocês fizeram alguma coisa com eles? Hermione se aproximou e perguntou antes mesmo que pudessem se sentar à mesa. Não. Draco respondeu honestamente. E você? Ela disse olhando para Theodore, eu não fiz isso. Theodore mentiu. Alguns mortiscos fizeram isso. Murtlap. Hermione ficou chocada. Não é de se espantar que Madame Pomfrey não me deixou entrar. Fomos lá e Weasley estava atirando algumas chamas sérias em seu. Você sabe o que disse Theodore, fazendo a gangue rir. Eles estarão bem amanhã, não se preocupem. Hermione ainda desconfiada sentou-se ao lado deles. Neville não te contou nada? Draco perguntou não, ele nem saiu do quarto. Perguntei ao colega de quarto Simus o que aconteceu e ele me disse que Neville estava com muito medo de sair. Vocês estão bem? Ao ouvir isso, Daphne perguntou rapidamente preocupada. Ela estava tentando ficar acordada até tarde para esperar por eles, mas sem saber ela adormeceu e não pôde cumprimentá-los. Estamos bem. Draco respondeu, mas algumas coisas interessantes aconteceram. Oh, o que aconteceu? Blaise perguntou. Encontramos um unicórnio ferido na floresta. Draco respondeu, mas felizmente conseguimos salvá-lo. Sério? Perguntou Daphne interessada. Sim. Ele está na cabana de Hagrid agora, descansando. Draco disse, quer ir ver? Sim. Todos foram até a cabana de Hagrid para encontrar o unicórnio que estava ali graciosamente. Todos ficaram impressionados com a beleza do unicórnio. O que você está fazendo aqui? Hagrid perguntou saindo com um balde na mão. Estamos aqui para verificar esse sujeito aqui, Draco disse. Ele parece mais saudável agora. Eu alimentei o unicórnio com a poção que você me deu, esta manhã cedo. Hagrid respondeu, eu pesquisei um pouco e descobri que este unicórnio tem apenas 6 anos. 6? Depois que atingir a 7ª marca, ele brilhará mais lindamente do que está agora. Hagrid disse olhando para o unicórnio, sério, criaturas lindas, não são?
Todos, especialmente as meninas, foram até perto do unicórnio para acariciá-lo. Os unicórnios preferem o toque de uma mulher, especialmente um puro, então eles estão bem com isso, mas para a surpresa deles, o unicórnio os ignorou completamente e foi para o lado de Draco. Capítulo 56, Luz das Estrelas. Draco olhou para o unicórnio que estava esfregando a cabeça em direção a dele. Ok, pare. Draco disse recuando um pouco, mas o unicórnio continuou seguindo-o como um cachorrinho perdido. Parece que ele gosta de você. Daphne disse amargamente. Agora que penso nisso, todos os animais parecem gostar de você. É, primeiro Norberta e agora ele. Pansy disse com o mesmo tom azedo. Ok, não é que eu queira que ele goste de mim. Draco disse, talvez ele esteja apenas grato por eu tê-lo ajudado. Eu também acho. Hagrid disse, unicórnios são criaturas muito puras, então este deve ser realmente grato por continuar perseguindo você desse jeito. Quer acariciá-lo? Draco olhou para as meninas que esperavam ansiosamente pela oportunidade, então, assim que ouviram Draco, elas imediatamente se aproximaram e começaram a acariciar seu pelo macio e sedoso. O unicórnio ainda o seguia aonde quer que ele fosse, então estava ficando um pouco problemático, pois ele tinha que ficar no mesmo lugar até que as meninas estivessem satisfeitas. Então, quando você planeja lançá-lo? Draco perguntou olhando para Hagrid. Hoje à noite. Hagrid respondeu tristemente, parece estar em condições de se defender e mantê-lo aqui sem nenhuma permissão será difícil. O Ministério já está ciente disso de alguma forma e me enviou uma carta para mandá-lo de volta para a Floresta Proibida. Os unicórnios são os mesmos que os dragões, embora não sejam tão grandes quanto estes. Eles ainda são perceptíveis de muito longe e têm sido uma das criaturas que os trouxas mais notaram, a ponto de começarem a escrever histórias sobre eles. Devido a isso, os bruxos são proibidos de possuir unicórnios sem a permissão necessária. Draco assentiu, quem informou o ministério foi ninguém menos que ele, não porque ele queria mandar o unicórnio de volta para a floresta, mas porque ele queria mantê-lo dentro de sua mala e, pelo visto, ele não precisava se esforçar muito. Unicórnios seriam criaturas incríveis, especialmente considerando sua bela natureza, desde serem mais rápidos que lobisomens até diferentes ingredientes de poções. Os unicórnios eram realmente criaturas incríveis. Então ouvi dizer que você visitou Potter e Weasley? Draco perguntou olhando para Hermione. Sim, Hermione respondeu sem jeito. Fiquei um pouco preocupada, pois vi Neville assustado e tremendo esta manhã. Achei que algo muito sério tivesse acontecido com eles. Draco revirou os olhos. Você é muito gentil ou muito estúpido e olhando para as coisas. Estou pensando que você pode ser o último. Hermione ficou em silêncio, sem jeito. Mais tarde naquela noite, Draco esperou do lado de fora da floresta proibida pelo unicórnio. Desta vez, ele havia preparado tudo para isso. Ninguém, nem mesmo Theodore, sabia sobre ele vindo aqui. Draco havia saído facilmente do dormitório, correndo rapidamente e entrou na floresta proibida se escondendo atrás de uma árvore enorme esperando Hagrid sair, com sua mala na mão. Depois de horas de espera, Hagrid finalmente saiu com o unicórnio, soltando-o. O unicórnio olhou para trás e Hagrid continuou acenando desajeitadamente para ele. Ao ver isso, Draco se sentiu realmente irritado com suas despedidas e continuou amaldiçoando a estabilidade mental de Hagrid e uma criança. Depois de quase uma hora acenando e olhando para trás, o unicórnio entrou na floresta e Hagrid voltou para sua cabana. Draco olhou em volta enquanto suspirava aliviado e saía do seu esconderijo. Ei, amigo, vem cá. Draco sussurrou. O unicórnio pareceu surpreso com a voz repentina enquanto virava a cabeça aqui e ali e vinha correndo em direção a Draco depois de finalmente avistá-lo. Como esta manhã, o unicórnio continuou esfregando carinhosamente o rosto em direção a Draco. Ok. Eu sei que você gosta de mim e tudo, mas se continuar fazendo isso, você pode acabar furando meu olho com seu chifre. Draco disse acariciando o unicórnio. O unicórnio não parou e depois de um tempo, finalmente se acalmou de sua excitação. Você quer vir comigo? Draco perguntou. O unicórnio olhou para ele confuso enquanto apenas inclinava a cabeça. Draco recuou um pouco, colocando sua mala no chão e abrindo-a. Se você quiser vir comigo, entre na mala, mas se não quiser, pode correr para a floresta. Eu não vou impedi-lo. Draco queria ficar com o unicórnio, mas não à força, pois ele poderia acabar a qualquer momento em caso de necessidade. O unicórnio apenas se aproximou claramente sem entendê-lo. Draco deu uma palmada na testa, suspiro. Por que continuo falando com eles, como se fossem me entender? Bem, pelo menos isso pode me ajudar a construir uma conexão entre nós. Draco pensou por um tempo e entrou na mala, sinalizando para o unicórnio segui-lo, e como suspeitava, o unicórnio realmente o seguiu para dentro. O unicórnio ficou surpreso ao ser subitamente puxado para dentro da mala enquanto olhava ao redor em pânico. Calma, está tudo bem, Draco disse suavemente tentando acalmar o unicórnio. O unicórnio ao vê-lo rapidamente se aproximou como se ele fosse sua última gota de esperança. O unicórnio ficou levemente traumatizado pelo evento com Voldemort, então ficou meio assustado com essa mudança repentina de eventos. Pronto. Está tudo bem, Draco disse tentando acalmar o unicórnio acariciando suavemente. Depois de um tempo, o unicórnio finalmente se acalmou enquanto olhava ao redor do novo ambiente em que estavam. É lindo, não é? Draco disse. De agora em diante este será seu novo lar. O unicórnio relinchou olhando para o amplo espaço vazio à sua frente. Deixe-me mostrar sua nova casa. Draco disse. Posso montar em suas costas? Não recebendo nenhuma resposta, Draco sinalizou enquanto ia até o lado do unicórnio tentando subir nele, mas falhou pois sua altura não era suficiente. É muito difícil ser criança, Draco pensou consigo mesmo. O unicórnio, entendendo o que Draco queria fazer, abaixou-se um pouco, facilitando a subida nele. Draco, surpreso, olhou para o unicórnio enquanto subia nele. Da próxima vez, terei que lembrar de comprar uma cela.
Draco pensou alto. Draco apontou para uma direção enquanto dizia vá lá. O unicórnio, entendendo um pouco, começou a se mover na direção que ele apontou. Draco assentiu satisfeito. Da próxima vez, terei que me lembrar de comprar algumas rédeas também, já que será mais fácil controlar a direção. Quero que você vá. Veja, eu não sei muito sobre equitação além do que aprendi assistindo a filmes ou programas de TV antes. O unicórnio relinchou como se o estivesse entendendo. Draco sorriu, aproveitando essa conversa sem sentido com o unicórnio. Eu fiz um novo lar para você, que é bem parecido com a Floresta Proibida, mas menos assustador e mais brilhante e bonito. Realmente levei muito tempo para deixar o lugar tão bom quanto está agora. Não há muitos outros animais aqui por enquanto, exceto aquele Murtlap. Eu sugiro que você não vá até a toca dele, pois ele pode tentar lutar com você. Ele é realmente irritantemente maldoso. Mas não se preocupe, eu criei um pequeno lago para você beber se ficar com sede, então você não precisa ir em direção ao lago. O unicórnio relinchou em resposta. O lugar pode estar um pouco solitário por enquanto, mas no futuro eu vou me certificar de encontrar um companheiro para você. Draco disse sorrindo. Agora que penso nisso, eu não dei um nome para vocês ainda. Eu não sei sobre o Murtlap, já que é muito irritante, mas já que eu planejo passar mais tempo com você, eu poderia muito bem dar um nome. Que tal? Starlight. Já que eu te conheci no escuro, onde você estava brilhando como uma estrela brilhante. Então Starlight, você gosta? O unicórnio relinchou alegremente e até pulou um pouco. Draco assentiu orgulhosamente, já que as pessoas sempre reclamavam com ele sobre não ter um bom senso para escolher nomes. Ele ficou muito feliz em ter o nome que deu apreciado. Então, deixe-me apresentar-me, já que não pude fazê-lo antes, sou Draco Black. Prazer em conhecê-la, Starlight. Starlight relinchou alegremente novamente enquanto continuava caminhando naquela direção. Logo eles chegaram à orla da floresta. Diferente da atmosfera assustadora da Floresta Proibida, esta parecia mais um parque onde se faz um piquenique. Então está em sua nova casa, companheiro, Draco disse mostrando o lugar. Olha, ali tem um lago e ali tem um lugar com comida. Tenho certeza de que a Grid te alimentou antes de te deixar, mas você ainda pode comer de lá quando quiser. Draco pulou de Starlight. Você gostou? Starlight olhou em volta e começou a caminhar em direção ao lago, bebendo um pouco dele. Então começou a correr alegremente pelo lugar enquanto Draco ficava ali olhando para ele com um sorriso no rosto. Capítulo 57. Exames. Hermione, Harry e Ron estavam sentados na sala comunal discutindo coisas. Já haviam se passado 3 dias após o incidente e Harry e Ron ainda estavam se recuperando. Felizmente, as ervas chegaram mais cedo do que o esperado, então ambos puderam receber o tratamento mais cedo, especialmente Ron, já que ele estava chegando ao ponto em que tinha que ser enviado diretamente para um hospital. No momento, Hermione os perdoou, não completamente, mas ela voltou a falar com eles depois que eles se desculparam com Draco e Theodore na frente dela. Mesmo que Draco e Theodore apenas os ignorassem e passassem por eles, o fato de eles não terem reclamado mais a fez suspirar de alívio. Harry não conseguia se sentar. Ele andava de um lado para o outro na frente do fogo. Ele ainda tremia lembrando do incidente que aconteceu naquela noite. Snape quer a pedra para Voldemort, e Voldemort está esperando na floresta. E todo esse tempo pensamos que Snape só queria ficar rico. Pare de dizer o nome, disse Rony num sussurro aterrorizado, como se achasse que Voldemort pudesse ouvi-los, mas Harry não estava escutando. Eu nunca pensei que diria isso, mas felizmente Draco estava lá. Eu desmaiei quando vi Voldemort. Se Draco não estivesse lá, não tenho certeza se sobreviveria lá ou não, e os centauros devem saber que Voldemort está voltando. Você pode parar de dizer esse nome. Ron sibilou. Então tudo que tenho que esperar agora é Snape roubar a pedra. Harry continuou febrilmente. Então Voldemort poderá vir e acabar comigo. Bem, suponho que muitas pessoas ficariam felizes. Desde o incidente do jornal, ele sabia o quanto algumas pessoas o odiavam, então tinha certeza de que ficariam muito felizes se ele morresse, especialmente nas mãos de Voldemort. Hermione parecia muito assustada, mas tinha uma palavra de conforto. Harry, todo mundo diz que Dumbledore é o único de quem você sabe quem já teve medo. Com Dumbledore por perto, você sabe quem não toca em você. De qualquer forma, quem disse que os centauros estão certos? Parece adivinhação para mim, e a professora M. McGonagall diz que é um ramo muito impreciso da magia. Sim. E você não disse que Black conseguiu expulsá-lo? Isso significa que ele está muito fraco agora. Ron acrescentou palavras de conforto. Mas eu não entendo por que Draco não mencionou você sabe quem para ninguém. Hermione pensou em voz alta. Talvez ele estivesse com muito medo dele. Ron sugeriu, ou o quê? Hermione perguntou com um tom irritado. Eu quero dizer, Ron murmurou nervosamente. Fale. Hermione disse asperamente. Você sabe que os pais dele são comensais da morte, então ele pode realmente estar ali. Quanto mais ele falava, mais intenso ficava o olhar de Hermione. Então sua voz ficava mais baixa a cada palavra. Ron, da próxima vez eu juro por Deus, eu não vou te perdoar. Hermione repreendeu Ron, não fale mal dos meus amigos. Suspiro. É Ron, deixa pra lá. Harry disse, ele poderia ter me machucado o quanto quisesse naquela época, mas não fez, então isso meio que prova que ele não é tão ruim assim e com Voldemort. O assunto é muito delicado, então talvez ele não quisesse preocupar você e os amigos dele. Hermione assentiu pensando nessa possibilidade, já que pelo que sabia sobre Draco, ele podia ser muito reservado às vezes, mas geralmente é para o melhor interesse de outras partes. O céu clareou antes que eles parassem de falar.
Os exames começaram em Hogwarts e todos ficaram super ocupados com suas próprias coisas. No calor sufocante, especialmente na sala de aula grande onde todos eles faziam seus trabalhos escritos. Todos tinham recebido penas novas e especiais para os exames, que tinham sido enfeitiçadas com um feitiço anticola. Draco não teve muitos problemas com a escrita do que o esperado, pois era muito mais suave do que ele pensava que seria. Eles também tiveram exames práticos. O professor Flitwick os chamou um por um para sua classe para ver se eles conseguiam fazer um sapateado de abacaxi sobre uma mesa, o que era um feito muito fácil de fazer para Draco e Theodore, já que era apenas um feitiço básico que eles usavam em suas vidas cotidianas. A professora McGonagall os observou transformar um rato em uma caixa de rapé. Eram dados pela beleza da caixa de rapé, mas eram tirados se ela tivesse bigodes. Draco se saiu consideravelmente bem nisso também, já que ele praticava transfiguração há um bom tempo. Draco conseguiu transformar o rato em uma caixa de rapé dourada e esmeralda com um design delicado e bonito. A professora McGonagall ficou muito impressionada com Draco e pelo sorriso em seu rosto, ele tinha certeza de que tiraria nota máxima no exame. Depois foram as poções. Snape estava deixando todos os alunos nervosos, respirando em seus pescoços enquanto eles tentavam lembrar como fazer uma poção do esquecimento. Bem, todos exceto Theodore e Draco, é claro, já que eles conseguiam fazer uma poção tão fácil com os olhos fechados, a qualquer momento e felizmente com a ajuda de ambos. Daphne e Pansy também não estavam sofrendo. Para Harry, por outro lado, era muito diferente. Harry fez o melhor que pôde, tentando ignorar as dores lancinantes na testa, que o incomodavam desde sua viagem para a floresta. Neville pensou que Harry tinha um caso grave de nervosismo de exame, porque Harry não conseguia dormir, mas a verdade era que Harry continuava sendo acordado por seu antigo pesadelo, exceto que agora estava pior do que nunca porque havia uma figura encapuzada pingando sangue nele. Talvez fosse porque eles não tinham visto o que Harry tinha visto na floresta, ou porque eles não tinham cicatrizes queimando em suas testas. Mas Ron e Hermione não pareciam tão preocupados com a pedra quanto Harry. A ideia de Voldemort certamente os assustava, mas ele não ficava visitando-os em sonhos. E eles estavam tão ocupados com seus estudos que não tinham muito tempo para se preocupar com o que Snape ou qualquer outra pessoa poderia estar fazendo. O último exame deles era História da Magia. Uma hora respondendo perguntas sobre velhos bruxos malucos que inventaram caldeirões automexedores e eles estariam livres. Livres por uma semana inteira maravilhosa até que os resultados dos exames saíssem. Quando o fantasma do professor Beans disse para eles largarem as penas e enrolarem os pergaminhos, Draco não conseguiu deixar de comemorar com os outros, já que história era sua matéria mais pressionada. Isso foi muito mais fácil do que eu pensava que seria, disse Hermione enquanto se juntavam à multidão que se aglomerava nos jardins ensolarados. Eu não precisava ter aprendido sobre o Código de Conduta do Lobisomem de 1637 ou a Revolta de Elfric, o Ansioso. Você tem certeza de que isso foi neste semestre? Draco perguntou. Era, mas não era tão importante e elaborado, disse Hermione. Hermione sempre gostava de rever as provas depois. Então por que se preocupar com isso? Draco disse revirando os olhos. Você se lembra da nossa aposta, certo? Hermione olhou para Draco e assentiu. Sim, esteja preparado para seguir minha ordem. Draco, preciso falar com você, disse Harry vindo atrás dele. Theodore e Draco olharam um para o outro e de volta para Harry. O que é? É sobre a floresta. Harry sussurrou lentamente olhando para Pansy e Daphne. Draco pensou um pouco e assentiu, olhou para Pansy e Daphne e disse, vocês podem me esperar na sala comunal? Ambos se entreolharam e assentiram, então nos vemos mais tarde. Hermione, Harry, Ron, Theodore e Draco foram em direção ao lago onde começaram a conversar. Harry estava esfregando a testa ao longo do caminho. Quero saber o que isso significa. Ele explodiu com raiva. Minha cicatriz continua doendo. Já aconteceu antes, mas nunca com tanta frequência como agora, especialmente desde que entrei na floresta. Vá até Madame Pomfrey, sugeriu Hermione. Não estou doente, disse Harry. Acho que é um aviso. Significa que o perigo está chegando. Draco, você sabe o que isso significa, certo? Eu imploro, por favor, me diga. Ao ouvir a voz desesperada de Harry, Ron e Hermione ficaram surpresos. Draco suspirou. Suspiro. O que você quer saber? Minha cicatriz. Harry disse, está doendo cada vez mais desde que conhecemos Voldemort na floresta. Você lutou contra ele depois que eu desmaiei, não foi? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não diga o nome dele em voz alta, idiota. Draco repreendeu Harry. Especialmente em um espaço aberto como este. Não tenho medo dele, disse Harry. Não é sobre ter medo, seu idiota. Theodore bufou, seu amigo não te contou nada? Harry olhou para Ron, que apenas deu de ombros. Ron sabia que era um nome tabu, mas não sabia exatamente o porquê. Suspiro. Idiotas, o nome dele é um tabu, não porque as pessoas tenham medo dele, mas porque o nome dele é encantado. Toda vez que você falar o nome dele em um espaço desprotegido como esse, ele saberá sua localização. Harry e Rony ficaram boquiabertos enquanto engoliam a saliva. Que tipo de feitiço é esse? Hermione perguntou curiosamente. Nunca ouvi falar de feitiços assim antes. Capítulo 58. Cicatriz. Que tipo de feitiço é esse? Hermione perguntou curiosamente. Nunca ouvi falar de tais feitiços antes. Ele é chamado de Lorde das Trevas por um motivo que você conhece. Draco respondeu, a magia negra é realmente interessante e poderosa. Criar feitiços como esse é tão fácil quanto estalar o dedo para ele. Hermione assentiu e ficou em silêncio enquanto Rony levantou as sobrancelhas. E sobre sua cicatriz, você sabe quem a deu a você? Draco perguntou olhando para Harry. Sim, volume, quero dizer, você sabe quem. Harry corrigiu rapidamente. Pense nisso como uma conexão então.
Draco disse vagamente, virando-se para trás. Se nós realmente conhecemos você sabe quem naquele dia então, uma conexão é a explicação mais teórica. Eu não sei muito sobre essas coisas e você deveria ficar fora disso também. Draco começou a caminhar de volta para o castelo. Eu poderia te contar muito mais, mas então terei que inventar uma explicação de por que eu sei disso, então azar seu Potter, mas felizmente ele está fisgado. Draco pensou enquanto olhava para o relógio. É hoje. Não tente morrer. Theodore disse, virando-se também. Se você morrer, significa que você sabe quem vence, você é o escolhido por algum motivo, então ficaria com um gosto ruim na minha boca se perdêssemos por sua causa. O trio ficou em silêncio olhando para as costas dos dois em profundo pensamento. Harry, relaxa, a pedra está segura enquanto Dumbledore estiver por perto. Ron disse suspirando, de qualquer forma, nunca tivemos nenhuma prova de que Snape descobriu como passar por fofo. Ele quase teve a perna arrancada uma vez, ele não vai tentar de novo tão cedo. E Neville jogará quadribol pela Inglaterra antes que Hagrid decepcione Dumbledore, especialmente depois do que aconteceu conosco e Norberta. Harry assentiu, mas não conseguia se livrar de uma sensação latente de que havia algo que ele tinha esquecido de fazer, algo importante. Quando ele tentou explicar isso, Hermione disse, são só os exames. Acordei ontem à noite e estava na metade das minhas anotações de transfiguração quando me lembrei que tínhamos feito isso. Harry tinha certeza de que o sentimento de inquietação não tinha nada a ver com o trabalho, no entanto. Ele observou uma coruja voar em direção à escola através do céu azul brilhante, com um bilhete preso na boca. Hagrid era o único que lhe enviava cartas. Hagrid nunca trairia Dumbledore. Hagrid nunca contaria a ninguém como passar por Fluffy, nunca. Mas, Harry de repente se levantou de um salto. Aonde você vai? Disse Ron sonolento. Acabei de pensar em algo, disse Harry. Ele ficou branco de repente ao se lembrar da conversa entre Draco e Hagrid naquele dia, onde eles discutiram como ele conseguiu o ovo. Temos que ir ver Hagrid, agora. Por quê? Ofegou Hermione, apressando-se para acompanhá-la. Ela imaginou que Harry finalmente notou o que ela fez daquela vez, ela estava lutando para saber se deveria dizer ou não, já que com Voldemort envolvido. As coisas ficaram mais pessoais do que antes. Você não acha um pouco estranho, disse Harry subindo a ladeira gramada, que o que Hagrid mais quer é um dragão, e um estranho aparece com um ovo no bolso. Quantas pessoas andam por aí com ovos de dragão se é contra as leis dos bruxos? Sorte que encontraram Hagrid, não acha? Por que não vi antes? Lembra daquela vez em que Draco quis perguntar a Hagrid algumas informações sobre quanto custava o ovo de dragão e como ele o conseguiu? Ele devia saber de alguma coisa naquela época, mas não disse em voz alta. Do que vocês estão falando? Disse Rony, já que ele estava mais focado em planejar coisas naquele momento. Ele não tinha prestado muita atenção na conversa entre Hagrid e Draco, mas Harry, correndo pelo terreno em direção à floresta, não respondeu. Hagrid estava sentado em uma poltrona do lado de fora de sua casa, suas calças e mangas estavam arregaçadas, e ele estava descascando ervilhas em uma tigela grande. Olá, ele disse sorrindo. Terminou seus exames? Tem tempo para uma bebida? Sim, por favor, disse Ron, mas Harry o interrompeu. Não, estamos com pressa. Hagrid, preciso te perguntar uma coisa. Você sabe aquela noite em que você ganhou Norberta? Como era o estranho com quem você estava jogando cartas? Não sei, ele não tiraria a capa, disse Hagrid nervosamente, pois as coisas estavam mais sérias. Ele já havia contado a Dumbledore sobre o que o centauro havia dito naquele dia, e de acordo com Dumbledore, ele já havia tomado precauções sobre isso. Então ele não queria que Harry se envolvesse mais nisso. Ele viu os três ficarem atonitos e ergueu as sobrancelhas. Não é tão incomum, vocês encontram muita gente engraçada no Cabeça de Javali, é o pub lá embaixo na vila. Pode ser um traficante de dragões, não é? Nunca viu o rosto dele, ele mantinha o capuz levantado. Harry afundou-se ao lado da tigela de ervilhas. Sobre o que você falou com ele, Hagrid? Você mencionou Hogwarts. Talvez apareça, disse Hagrid, franzindo a testa enquanto tentava se lembrar. Ele perguntou o que eu fazia, e eu disse que era o guarda-caça aqui. Ele perguntou um pouco sobre o tipo de criatura que eu puxei. Então eu disse a ele, e eu disse que o que eu sempre quis foi um dragão. E então, eu não consigo me lembrar muito bem. Porque ele continuou me pagando bebidas. Vamos ver. Então ele disse que tinha o ovo de dragão e poderíamos jogar cartas por ele se eu quisesse. Mas ele tinha que ter certeza de que eu poderia lidar com isso. Ele não queria que ele fosse para qualquer casa velha. Então eu disse a ele, depois de Fluffy, um dragão seria fácil. E ele parecia interessado em Fluffy? Harry perguntou, tentando manter a voz calma. Bem sim, quantos cães de 3 cabeças você conhece, mesmo em Hogwarts? Então eu disse a ele, Fluffy é moleza se você souber como acalmá-lo. Basta tocar um pouco de música para ele e ele vai dormir imediatamente. Hagrid de repente pareceu horrorizado. Eu não devia ter te contado isso. Ele deixou escapar. Eu não devia ter contado isso a ele. Ei, aonde você está indo? Harry, Ron e Hermione não falaram nada um com o outro até pararem no saguão de entrada, que parecia muito frio e sombrio depois dos jardins. Temos que ir até Dumbledore, disse Harry. Hagrid contou aquele estranho como passar por fofo, e era Snape ou Voldemort sob aquela capa. Deve ter sido fácil, depois que ele embebedou Hagrid. Só espero que Dumbledore acredite em nós. Ferenzi, o centauro pode nos apoiar. Onde fica o escritório de Dumbledore? Eles olharam ao redor como se esperassem ver uma placa apontando-os na direção certa. Nunca lhes disseram onde Dumbledore morava, nem conheciam alguém que tivesse sido enviado para vê-lo. Nós vamos ter que... Harry começou, mas uma voz de repente ecoou do outro lado do corredor. O que vocês três estão fazendo aí dentro? Era a professora McGonagall, carregando uma grande pilha de livros. Queremos ver o professor Dumbledore, disse Hermione. Com bastante coragem, pensaram Harry e Ron. Viu o professor Dumbledore? Professora McGonagall repetiu, como se isso fosse algo muito suspeito de se querer fazer. Por quê? Harry engoliu em seco. E agora?
É meio segredo, ele disse, mas desejou não ter dito, porque as narinas da professora McGonagall se dilataram. O professor Dumbledore saiu há 10 minutos, ela disse friamente. Ele recebeu uma coruja urgente do Ministério da Magia e voou para Londres imediatamente. Ele se foi, disse Harry freneticamente. Agora, o professor Dumbledore é um grande bruxo, Potter, ele tem muitas exigências em seu tempo, mas isso é importante. Algo que você tem a dizer é mais importante que o Ministério da Magia, Potter. Olha, disse Harry, jogando a cautela ao vento, professor, é sobre o tom do feiticeiro. O que quer que a professora McGonagall esperasse, não era isso. Os livros que ela carregava caíram de seus braços, mas ela não os pegou. Como você sabe, ela balbuciou. Professor, eu sei que SN, que alguém vai tentar roubar a pedra. Eu tenho que falar com o professor Dumbledore. Ela olhou para ele com uma mistura de choque e desconfiança. O professor Dumbledore estará de volta amanhã, ela disse finalmente. Não sei como você descobriu sobre a pedra, mas fique tranquilo, ninguém pode roubá-la, ela é muito bem protegida. Mas professor, Potter, eu sei do que estou falando, ela disse brevemente. Ela se abaixou e juntou os livros caídos. Sugiro que todos vocês voltem para fora e aproveitem o sol, mas não o fizeram. Capítulo 59. Revide. É hoje à noite, disse Harry, quando teve certeza de que a professora McGonagall estava fora do alcance da voz. Snape vai passar pelo alçapão hoje à noite. Ele descobriu tudo o que precisa, e agora tirou Dumbledore do caminho. Ele enviou aquele bilhete, aposto que o Ministério da Magia vai levar um choque de verdade quando Dumbledore aparecer. Mas o que podemos? Hermione engasgou. Harry e Rony se viraram. Snape estava parado ali. Boa tarde, ele disse suavemente. Eles olharam para ele. Você não deveria estar dentro de casa num dia como esse, ele disse, com um sorriso estranho e distorcido. Nós estávamos. Harry começou sem ter a mínima ideia do que ia dizer. Você quer ser mais cuidadoso, disse Snape. Andando por aí desse jeito, as pessoas vão pensar que você está tramando algo. E a Grifinória realmente não pode se dar ao luxo de perder mais pontos, pode? Harry corou. Eles se viraram para sair, mas Snape os chamou de volta. Fique avisado, Potter. Qualquer outra perambulação noturna e eu pessoalmente farei com que você seja expulso. Bom dia para você. Ele caminhou em direção à sala dos professores. Lá fora, nos degraus de pedra, Harry se virou para os outros. Certo, aqui está o que temos que fazer, ele sussurrou urgentemente. Um de nós tem que ficar de olho em Snape, esperar do lado de fora da sala dos professores e segui-lo se ele sair. Hermione, é melhor você fazer isso. Por que eu? É óbvio, disse Ron. Você pode fingir que está esperando o professor Flitwick, sabia? Ele falou em tom agudo. Ó, professor Flitwick, estou tão preocupado. Acho que errei a questão 14b. Acalhe a boca, disse Hermione, mas ela concordou em ir cuidar de Snape. E é melhor ficarmos fora do corredor do terceiro andar, Harry disse a Ron. Vamos. Mas essa parte do plano não funcionou. Assim que chegaram à porta que separava Fluffy do resto da escola, a professora McGonagall apareceu novamente e dessa vez, ela perdeu a paciência. Imagino que você pense que é mais difícil passar por você do que um bando de encantamentos. Ela explodiu. Chega dessa bobagem. Se eu ouvir que você chegou perto daqui de novo, vou tirar mais 50 pontos da Grifinória. Sim, Weasley, da minha própria casa. Harry e Rony voltaram para a sala comunal. Harry tinha acabado de dizer, pelo menos Hermione está na cola do Snape, quando o retrato da mulher gorda se abriu e Hermione entrou. Desculpe, Harry, ela lamentou. Snape saiu e me perguntou o que eu estava fazendo. Então eu disse que estava esperando por Flitwick, e Snape foi buscá-lo, e eu acabei de sair, não sei para onde Snape foi. Bem, é isso então, não é? Disse Harry. Os outros dois o encararam. Ele estava pálido e seus olhos brilhavam. Vou sair daqui hoje à noite e tentar chegar à pedra primeiro. Você está louco, disse Ron. Você não pode, disse Hermione. Depois do que McGonagall e Snape disseram, você será expulso. E daí? Harry gritou. Você não entendeu? Se Snape ficar com a pedra, Voldemort vai voltar. Você não ouviu como foi quando ele estava tentando assumir o poder? Não haverá Hogwarts para ser expulso. Ele vai destruí-la, ou transformá-la em uma escola para as artes das trevas. Perder pontos não importa mais, você não vê? Você acha que ele vai deixar você e sua família em paz se a Grifinória ganhar a taça das casas? Se eu for pego antes de chegar à pedra, bem, terei que voltar para os Dursleys e esperar Voldemort me encontrar lá. É só morrer um pouco mais tarde do que eu teria porque eu nunca vou para o lado negro. Vou passar por aquele alçapão hoje à noite e nada que vocês dois disserem vai me impedir. Voldemort matou meus pais, lembra? Ele olhou para eles. Você está certo, Harry disse Hermione em voz baixa. Ela estava se sentindo um pouco culpada por não ter contado a informação antes, mas como todos já tinham descoberto, ela agiu como se nunca tivesse sabido. Vou usar a capa da invisibilidade, disse Harry. Foi sorte eu tê-la recuperado. Mas isso cobrirá nós três, disse Ron. Todos nós três? Pare com isso, você não acha que deixaríamos você ir sozinho? Claro que não, disse Hermione rapidamente. Como você acha que chegaria à pedra sem nós? É melhor eu ir dar uma olhada nos meus livros, pode haver algo útil. Você acha que deveríamos chamar Draco? Draco? Não. Harry balançou a cabeça. Lembre-se de que ele tentou esconder isso de todos nós, embora já tivesse percebido que algo estava errado. Não tenho certeza se podemos confiar nele nisso. Ele só estava tentando fazer você desistir da ideia sobre a pedra. Hermione explicou. Ele não sabia sobre você sabe quem naquela época e com ele lá, parar o professor Snape seria muito mais fácil. É, mas ainda acho difícil confiar nele. Harry ainda discordava. Tem certeza de que quer vir conosco? Hermione suspirou e assentiu. Mas se formos pegos, vocês dois também serão expulsos. Não se eu puder evitar, disse Hermione severamente.
Flitwick me disse em segredo que eu tirei 112% no exame dele. Eles não vão me expulsar depois disso. Eu completei a tarefa, professor, Draco disse parado na frente de Quirrell. 3 dias atrás, Quirrell se apresentou como um servo do Lorde das Trevas para Draco. O Lorde das Trevas não estava muito interessado em Quirrell depois que ele perdeu para Draco, então ele queria um servo mais capaz para fazer o que ele queria. Quirrell, no lugar de Voldemort, pediu a Draco para enviar a Dumbledore uma carta falsa do Ministério para tirá-lo dali. Dê bom trabalho. Quirrell disse em um tom irritado. Ele estava muito chateado com a forma como o Lorde das Trevas esqueceu de seus sacrifícios quando perdeu para Draco, nem mesmo lhe dando uma segunda chance. Posso perguntar o que o Lorde das Trevas planeja fazer hoje? Draco perguntou curioso. Não é da sua conta. Quirrell disse em um tom um pouco arrogante. Volte para a sala comunal e espere pelas ordens futuras. Até onde Quirrell pensava, Draco só venceu por coincidência. Draco apenas deu de ombros e voltou para a sala comunal. Onde você estava? Theodore perguntou. Draco pensou por um tempo e suspirou. Biblioteca. Draco respondeu que queria ajuda, mas depois de algum treinamento de magia na semana passada, ele percebeu que Theodore também não estava muito preparado. No máximo ele poderia derrotar alguém no 3º ano facilmente, então levá-lo lá com ele parecia mais perigoso do que ir sozinho. Depois do jantar, os 3 se sentaram nervosamente separados na sala comunal. Ninguém os incomodou. Nenhum dos grifinórios tinha mais nada a dizer a Harry, afinal. Esta foi a primeira noite em que ele não ficou chateado com isso. Hermione estava folheando todas as suas anotações, esperando encontrar um dos encantamentos que eles estavam prestes a tentar quebrar. Harry e Ron não conversaram muito. Ambos estavam pensando sobre o que estavam prestes a fazer. Lentamente, o quarto foi esvaziando enquanto as pessoas iam para a cama. É melhor pegar a capa, Ron murmurou, enquanto Lee Jordan finalmente saía se espreguiçando e bocejando. Harry correu escada acima para o dormitório escuro. Ele tirou a capa e então seus olhos caíram na flauta que Hagrid lhe dera de Natal. Ele a guardou no bolso para usar em Fluffy. Ele não estava com muita vontade de cantar. Ele correu de volta para a sala comunal. É melhor colocarmos a capa aqui e nos certificarmos de que ela cubra nós 3, se Filch vir um dos nossos pés vagando sozinho. O que você está fazendo? Disse uma voz do canto da sala. Neville apareceu de trás de uma poltrona, segurando Trevor, o sapo, que parecia estar fazendo outra tentativa de liberdade. Nada, Neville, nada, disse Harry, colocando a capa nas costas às pressas. Neville olhou para seus rostos culpados. Você vai sair de novo, ele disse. Eu pensei que você disse que a última vez foi um erro, Harry, e você, Hermione. Não, disse Hermione. Não estamos. Por que você não vai para a cama, Neville? Harry olhou para o relógio de pêndulo perto da porta. Eles não podiam perder mais tempo. Snap poderia estar brincando com Fluffy para dormir. Você não pode sair, disse Neville. Você será pego de novo. Grifinória estará em ainda mais problemas. Tem algo a ver com Draco e os outros? Você não entende, disse Harry. Isso é importante. Mas Neville estava claramente se preparando para fazer algo desesperado. Eu não vou deixar você fazer isso, ele disse, correndo para ficar na frente do buraco do retrato. Eu vou lutar com você. Neville Ron explodiu. Saia desse buraco e não seja idiota. Não me chame de idiota, disse Neville. Eu não acho que você deva quebrar mais nenhuma regra. E alguém repetidamente me disse para enfrentar as pessoas, então é isso que eu vou fazer de agora em diante. Quem Draco, disse Rony exasperado. Neville, você não sabe o que está fazendo. Ele deu um passo à frente e Neville largou Trevor, o sapo, que saltou para longe da vista. Vá em frente então me experimente, disse Neville pegando sua varinha. Estou pronto. Harry se virou para Hermione. Faça alguma coisa, ele disse desesperadamente. Hermione deu um passo à frente. Neville, ela disse, sinto muito mesmo por isso. Ela levantou sua varinha. Petrificus Totalus, ela gritou. Capítulo 60, Armadilha do Diabo. Petrificus Totalus. Ela gritou, apontando-a para Neville, mas para surpresa de todos, Neville desviou do feitiço apontando sua varinha para Ron, Locomotor Mortis. Ron, que estava surpreso, não conseguia nem se mover com o choque e o feitiço o atingiu. Suas pernas saltaram juntas. Seu corpo todo rígido, ele balançou onde estava e então caiu de cara no chão, nocauteando. Neville pareceu chocado, sem pensar que Ron realmente ficaria desmaiado. Você está bem, Ron? Ele disse em um tom preocupado. Hermione também ficou chocada, mas se recuperou rapidamente e usou o feitiço rapidamente, Petrificus Totalus. Neville, que estava ocupado cuidando de Ron, foi atingido pelo feitiço, ficando com o braço e as pernas presos, onde ele também caiu de cara no chão, ficando completamente desmaiado. O que você fez com ele? Harry sussurrou preocupado. E Ron? É o corpo preso completo, disse Hermione respirando um pouco pesadamente. Ron provavelmente foi nocauteado por bater a cabeça no chão. Ambos foram verificar Ron, que estava grunhindo no chão de dor. Parece que ele está bem. Harry disse suspirando de alívio. Ele olhou para as horas e disse, cuide do Rony, eu vou lá sozinho. Não, Harry. Hermione disse rapidamente, eu vou com você. Me ajude a colocar Rony no sofá. Harry suspirou enquanto rapidamente ajudava Rony a subir no sofá e os dois foram em direção à porta. Eu não achava que Neville tinha isso nele, disse Harry cruzando Neville que ainda estava no chão. Ele estava sempre assustado. Eu me pergunto por quê. Provavelmente é Draco ou Theodore. Hermione disse também, eles têm ajudado muito Neville. A maldição da amarração das pernas é a maldição favorita de Theodore. Eu sempre me perguntei o porquê e agora eu sei. Harry ficou mais surpreso porque Neville era pior que ele e considerando a dificuldade do feitiço, ele se sentiu um pouco envergonhado.
Não se preocupe, Harry, o feitiço dele não foi perfeito. Hermione disse rapidamente ao ver o rosto escuro de Harry. A perna de Rony não estava totalmente amarrada, fazendo com que ele tropeçasse e caísse. Tenho certeza de que com um pouco de prática você também pode aprender. Harry assentiu severamente, ambos saíram na escuridão em direção ao terceiro andar. Draco já estava fora da cama caminhando para o terceiro andar quando de repente ouviu um som vindo atrás dele. Ele apontou sua varinha para trás das costas e perguntou: "Quem está aí?" "Sou eu." A voz de Daphne surgiu quando ela mesma saiu do canto. "O que você está fazendo aqui?" Draco perguntou. "Quer saber? Deixa pra lá. Volte para a cama. Eu não quero que você tenha problemas." "Eu deveria estar te perguntando a mesma coisa." Daphne disse se aproximando. "Eu te segui para fora da sala comunal, já que você estava agindo de forma muito sorrateira no jantar." Suspiro. "Não é nada, volte." Draco disse. "Eu voltarei em breve." Draco. Daphne pegou a mão de Draco. "Eu vou com você." "Não." Draco disse. É privado." Ele tinha certeza de que se dissesse que era perigoso, Daphne certamente não o deixaria ir. "O que foi?" Daphne disse. "Me diga." "Vai bear." Quando ele estava prestes a dizer algo, ouviu a voz de Filch. "Quem está aí?" "Merda, venha comigo." Draco disse arrastando Daphne rapidamente. Depois de correr por um tempo, eles finalmente chegaram ao terceiro andar. "Por quê? Por que estamos aqui?" Daphne disse ofegante. Ela se lembrava de Hermione contando a ele sobre o cachorro de 3 cabeças que ficou lá. Draco, por outro lado, estava considerando se deveria nocautear Daphne, mas rejeitou a ideia, pois tudo poderia acontecer e ele não queria colocar Daphne em risco. Suspiro. "Vou entrar, mas você tem que me ouvir." Draco disse. "Por quê?" "Não faça muitas perguntas." Draco disse. "Ou você volta, o que tenho certeza que você não vai fazer, ou vem comigo." Daphne olhou nos olhos de Draco por um tempo e desistiu. "Tudo bem, mas você tem que me contar mais tarde. Siga minha liderança e não haja por conta própria." Draco assentiu. "Pegue sua varinha e seja cauteloso o tempo todo." Daphne rapidamente pegou sua varinha e assentiu respondendo. "Estou bem." Draco, o que você está fazendo aqui? Hermione e Harry vieram do lado, removendo a capa da invisibilidade. "Ótimo momento." Draco murmurou um pouco irritado. "O mesmo que você." Harry e Hermione se entreolharam. "Você está aqui para pegar o professor também?" Harry perguntou em dúvida. "Sim." Draco assentiu. "Mas meu professor tem 2 cabeças." Ele disse a última parte para si mesmo. Hermione se aproximou deles e sussurrou no ouvido de Draco. "Harry está um pouco cabeça quente agora. Cuide da situação, por favor." Ela olhou para ele com um pouco de esperança nos olhos. Draco revirou os olhos. "Eu sou uma babá agora?" Suspiro. "Vamos entrar." Draco disse caminhando em direção à porta que já estava aberta. A surpresa estava estampada no rosto de Harry e Hermione ao verem a porta aberta. "Todos vocês têm suas varinhas prontas, certo?" Draco perguntou novamente. Todos assentiram e Draco abriu a porta. Quando a porta rangeu, rosnados baixos e retumbantes chegaram aos ouvidos deles. Os 3 narizes do cachorro farejaram loucamente na direção deles, mesmo que ele não pudesse vê-los. Daphne ficou chocada, pois era a primeira vez que via o cachorro. Por outro lado, Draco, que recentemente estava mais interessado em animais mágicos, ficou fascinado por ele. "Não sei o que acontece com o cachorro depois que seu dever aqui é cumprido. Talvez eu possa convencer a Grid a me dá-lo." Draco pensou consigo mesmo. "O que é isso aos pés dele?" Hermione sussurrou. "Parece uma harpa", disse Daphne olhando atentamente. "Alguém deve ter deixado lá." "Ele acorda completamente no momento em que para de tocar", explicou Harry. "Bem, aqui vai." Ele disse pegando uma flauta. "O que você está fazendo?" Draco perguntou estranhamente. "Tocando flauta, você não me ouviu? O cachorro vai acordar se a música parar." Harry disse. "Não precisa disso." Draco disse acenando sua varinha fazendo a harpa tocar um pouco mais ativamente e alto. "Ela vai tocar por mais de 1 hora agora." Lentamente os rosnados do cachorro cessaram. Ele cambaleou sobre as patas e caiu de joelhos, depois desabou no chão, dormindo profundamente. Harry desajeitadamente colocou sua flauta de volta. Todos eles então lentamente se arrastaram em direção ao alçapão. Eles podiam sentir o hálito quente e fedorento do cachorro enquanto se aproximavam das cabeças gigantes. "Acho que seremos capazes de abrir a porta", disse Harry, espiando por cima das costas do cachorro. "Quer ir primeiro, Hermione?" Draco brincou. "Não, eu não." Hermione balançou a cabeça rapidamente. "Tudo bem." Harry cerrou os dentes e pisou cuidadosamente sobre as pernas do cachorro. Ele olhou para Draco. "Uma ajudinha?" Ambos se abaixaram e puxaram a argola do alçapão que se abriu. "O que você consegue ver?" Daphne disse ansiosamente. "Nada, só preto, não tem como descer, vamos ter que cair." Harry disse. "Eu vou primeiro." "Espere, não sabemos o que tem aí dentro." Hermione disse preocupada. Draco revirou os olhos. "Em nome de Merlin, seja rápido", ele disse, pulando para baixo. Draco. Daphne disse preocupada e pulou para baixo, logo Hermione e Harry desceram pulando também. O ar frio e úmido passou por Draco enquanto ele caía, floop. Com um baque engraçado e abafado, ele pousou em algo macio. Ele se sentou e tateou ao redor, seus olhos não acostumados com a escuridão. Parecia que ele estava sentado em algum tipo de planta. Draco rapidamente gritou, "Lumos!" Logo todos os outros também desembarcaram. "O que é isso?" Foram as primeiras palavras de Harry. "Não sei, algum tipo de coisa vegetal. Acho que está aqui para amortecer a queda", disse Hermione. "Devemos estar quilômetros abaixo da escola", disse Daphne. "Sorte que essa coisa de planta está aqui, sério." "Sorte", gritou Hermione. "Olhem para vocês dois." Ela pulou e lutou em direção a uma parede úmida. Ela teve que lutar porque no momento em que pousou, a planta começou a torcer gavinhas semelhantes a cobras em volta de seus tornozelos. Quanto às pernas de Harry e Daphne, suas pernas já estavam amarradas firmemente em longas trepadeiras sem que eles percebessem. "Parem de se mover", Draco ordenou.
É o visgo do diabo. Fiquem calmos por um momento. Harry e Daphne não conseguiram evitar entrar em pânico, mas ainda tentaram manter a calma. Draco rapidamente gritou, incendiu. As plantas começaram a pegar fogo. Em questão de segundos, os dois sentiram a planta afrouxando seu aperto enquanto se encolhia para longe da luz e do calor. Se contorcendo e se debatendo, ela se desvencilhou de seus corpos, e eles conseguiram se soltar. Draco teve que esperar que eles pousassem para usar o feitiço. Caso contrário, eles poderiam realmente se machucar. Fazer isso sozinho é realmente muito melhor e mais fácil. Draco pensou consigo mesmo, vamos lá.